Olá, tudo bem com você? Meu nome é Kellen Advíncula e eu estou aqui participando do quadro Camaradas do Reino. E a reflexão que eu queria fazer com vocês é que vira e mexe a gente vê pautas sendo levantadas contra a ordenação feminina, a favor da submissão feminina, dizendo que a Bíblia condena as pessoas LGBT e coisas desse gênero. E isso tem a ver com uma má exegese, né? Porque já destrinchamos esses textos dentro de seu contexto histórico-cultural e vimos que não é assim. Mas também tem a ver com essa percepção que muitos cristãos têm, como se o evangelho se tratasse de uma lista de regras, né? De coisas que a gente pode ou não pode fazer. Como se ele fosse uma espécie de lei, né? Inclusive eu já ouvi muito dizerem que Jesus veio deixar a lei ainda mais arrochada, né? E veja, mesmo Jesus veio sob a lei. E mesmo quando se tratava de lei, porque o evangelho não é a respeito de uma lista de regras a serem seguidas, mas de um princípio, e nós vamos falar sobre isso, mas mesmo quando era a respeito da lei, quando tinha uma lei, Jesus, nos momentos em que essa lei promovia exclusão, promovia e coisas desse sentido, Jesus quebrou a lei. Então nós vimos ele tocando pessoas consideradas impuras pela lei, sendo tocado por elas também. Nós vemos no caso da mulher pega em adultério, em flagrante adultério, que ele deixa a mulher ir, porque nesse caso a lei previa pena de e ele deixa a mulher ir. Esses são alguns dos casos só. E o Pagola chama atenção para um sábado em que Jesus está na sinagoga, e o lugar onde Deus deveria ser o centro, e ele pede para um homem com a mão paralisada se colocar no centro e infringe a lei em favor desse homem, ilustrando de forma concreta o que ele disse no capítulo anterior, que é o capítulo 2 de Marcos, que a lei foi feita para o homem e não o homem para a lei, né? Então qualquer lei que se pretende justa, ela não é feita para cercear, para controlar, para dominar, para excluir pessoas. Ela é feita para assegurar os direitos e deveres a fim de que as pessoas tenham uma convivência harmoniosa, né? Esse é o sentido de uma lei que se pretende justa. Então, o tempo todo Jesus se movia pelo princípio do amor, né? Tanto que João vai dizer em uma de suas epístolas que esse mandamento é novo, mas também é antigo, porque sempre foi sobre isso. E é por isso que Jesus quebrava a lei, em favor das pessoas, por amor às pessoas. Algumas pessoas podem dizer que nós estamos falando, o que nós estamos falando é um antropocentrismo, né? Colocar o homem no centro. Veja, quem, sendo Deus, não se apegou a ser Deus, mas se tornou servo e serviu as próprias criaturas foi Jesus, entende? Eu estou apenas falando o que Jesus fez. Quem colocou o homem no centro da sinagoga e infringiu a lei em favor dele foi Jesus, de forma que qualquer coisa que seja pregada aqui promova exclusão, domínio, controle, opressão, deve ser descartada. Essas teologias que dizem que a mulher deve ser submissa ao homem, que ela não pode ser ordenada ao ministério, que promovem, portanto, hierarquização, domínio, controle, opressão, deve ser descartada. Então, teologias que dizem que Deus condena as pessoas LGBT, promovendo exclusão, levando essas pessoas a opressão, deve ser descartado, porque vai contra o espírito do evangelho. Essas teologias persistem por uma má exegese que está enraizada, tudo isso está enraizado no desejo que o ser humano tem de controle do outro, de controle dos corpos do outro, controle do outro, principalmente daquele que é diferente. E é por isso que elas ainda persistem e devem ser descartadas.